Apesar de termos uma Torá traduzida, a história que contém nela são histórias interessantes, mas que nós temos que observá-las como cabalistas e estudantes de Cabalá. Sempre que surgirem perguntas referentes por que você estuda a Torá através da Cabalá, qual é o intuito que te levou a fazer isso? O primeiro passo que nós temos que ter aqui é para falar com as pessoas que estudam a Bíblia em português. As traduções judaicas também são para o português. Todas essas partes que são traduzidas, os seus autores declaram que elas não são uma cópia fiel do que está em hebraico no original, pois é impossível que essas palavras sejam traduzidas. Nós começamos aqui já vendo os erros através dos próprios nomes dos livros. No primeiro livro da Bíblia traduzida, a gente tem Gênesis. E o primeiro livro da Torá é Bereshit. A nomenclatura muda e também muda todo o entendimento da Torá. Bereshit. O segundo livro vai ser Êxodo, na linguagem da Bíblia. E vai ser chamado, no original, por Shemot. A cada um grau desse, vão se perdendo muitas explicações e vai se mudando e vai se adentrando a Torá justamente com uma linguagem estranha à sua forma original. E assim vai se seguindo. O Êxodo, Shemot, Números, vai ser Bar Midbar, no deserto, Levítico, Vaikra, Devarim, vai ser Deuteronômio, todos os nomes foram mudados, ou seja, tudo aquilo que se entendia pela Torá foi mudado. E por que foi mudado? Qual é o intuito de você mudar a vocalização de um nome, mudar o alfabeto que tem dentro dessa escritura, trazer sobre ele um contexto fora da sua realidade, tanto verbal, escriturística, como espiritual, é o que realmente vai fazer a gente entender o estudo da Cabalá. Então, a gente sabe que esses livros da Torá, como a gente citou agora, né, são chamados de Torá. E por que Torá? A palavra Torá, ela é escrita justamente da forma que ela é escrita, porque tem um motivo muito profundo. Tanto é que a palavra Torá, nós vemos muito e falamos muito dela, ela vai ser escrita dessa forma. E, ao ser escrita assim, ela tem um porquê. Nada na Torá é solto. Está escrito, começa com Tav, depois veio um Vav, um Reish e finalmente um Re. Totalizando uma guematia de 611. E não chegando a 613 justamente por somar-se a ela os dois mandamentos que foram dados diretamente por Hashem: eu sou o Senhor, seu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Com esses dois mandamentos que foram falados
direto da boca da divindade, se completa, então, o número 613 na Torá. A palavra Torá, ela tem uma raiz, ela está ligada à palavra orar. Essa palavra orar, ela vem e ela quer dizer ensinamento. Então, a palavra orar, não é? É a palavra que significa instrução. Então, veja, a palavra Torá, ela vem da palavra orar, que é instrução, que vem da palavra or, luz. Então, quando a gente começa a estudar a Torá, uma realidade vai mudar ao nosso redor. Quando realmente entendemos a Torá, nossas realidades vão começar a mudar daquilo que nós tínhamos em relação a ela. A gente vai perceber que nesse momento vai parecer que nós estávamos dormindo e que uma outra realidade espiritual ela começa a nos acordar para um novo sentido de vida, uma nova realidade que, apesar de termos estudado a Torá por muitos anos e estudado com pessoas literalistas, essa realidade espiritual nunca se abriu para nós. A gente vai perceber que a gente vivíamos uma outra vida e uma outra realidade, e ali a gente pensava que era a verdade, 100% da verdade. A Torá, ela vai falar somente da alma, observe, ela fala somente da alma, e a alma é Noa. Observem e guardem todos esses detalhes, porque é importante. Tudo isso está falando no que é a Torá. Aqui é metafórico o que está escrito na realidade, mas nós estamos falando da realidade da metáfora. Por isso que é importante anotar, tirar print, reestudar, para que você possa aprender. Vamos recapitular. A palavra Torá vai gerar a palavra orar, que vai gerar a palavra luz. A palavra orar significa instrução, que vai gerar a luz que nós vamos entender o que é essa luz. Sem a Torá, eu não tenho instrução, então eu não tenho a luz. Então, esse primeiro nível de entendimento da Torá vai fazer com que eu percorra e possa entender todo o resto que tem dentro da Torá. Agora que eu começo a estudar a Torá dessa forma, eu começo a viajar, então, para uma nova realidade. Aquilo que eu pensava que era verdade, não é a verdade. E agora, como eu estava distraído, eu estava num sono, eu acordei. Eu estou percebendo. Agora eu descubro, então, nessa linguagem da Kabbalah, que é recepção, que, na verdade, a história de Noa está falando da alma. Uma pessoa que entra dentro de uma arca é a alma que entra dentro do corpo. Dentro desse corpo, existem todos os animais que são, na verdade, os signos, o masal que nós nascemos. Os animais são eles, touro, Áries e etc. Então, todos esses animais estão dentro da arca. Todo esse sistema astral criado pelo Eterno, ele está dentro da arca, e a nossa alma está dentro da arca. Por isso é que ele entra dentro da arca. Então, gente, compreendam, não está falando de uma história literal.
Quando vai se contar a história da arca, está se falando do período de um ano, onde o corpo ele começa a entrar em decomposição e a alma começa a passar toda a sua essência de volta para o eterno. Então vai ser descrito toda aquela história, também pode ser descrito dentro das festas da Torá, é um ciclo dentro de outro ciclo. A partir do momento que a gente aprende isso, eu acredito que está claro para todos que é isso, não é verdade? Então a gente não pode voltar atrás e deixar alguém falar que não é isso. Está claro já. A gente agora descobre, né, nesse momento, que a Torá, que Noa, ele é a alma. Pronto, ponto final. Como, Moré, eu vou explicar isso para as pessoas? Quem quiser aprender, como a gente vai ver agora, vem e veja. Então, a Cabala não é fé. Ela é, a gente está ligado diretamente ao grau de Boré, criador. Ou seja, Boré de Bo, venha, e Reê, veja. Venha e você vai ver. Venha que você vai compreender e você vai chegar. Não é fé. O próprio Eterno fala, venha e veja. Mas que para você vir e ver, você tem que entender isso. Tem que entender essas noções de Torá. Vamos continuando aqui. Cada grau que nós vamos avançar na Torá, ela é definida por um nome divino. Nós sabemos que o nome Adonai está sobre o Malhut, sobre o Yesod, está Shaddai, Tiferet, nós temos o nome Yud-Kei Vav-Kei, e cada um desses são graus que a gente vai passar com a Torá. Esses graus vão definir para nós, e uma hora a gente vai achar que o Eterno é mau, uma hora a gente vai achar que ele é bom, uma hora talvez a gente pergunte com o faraó quem é o Eterno para que eu siga, e se isso está acontecendo é muito bom, porque as sombras começam a ser feitas na sua alma, para que você realmente entenda quem você é. A partir, então, quando a gente começa a fazer essa ideia do Criador e se pergunta, é a mesma coisa de quando você se aproxima de uma pessoa e você começa a conhecer aquela pessoa. Você começa, no primeiro momento, a ter um contato com aquela pessoa, e você fica um pouco desconfiada em trazer ela para o seu meio, se você pode trazer ela para perto da sua casa, perto da sua família, ou se não, até que num momento você começa a conhecer melhor aquela pessoa, pega mais confiança, você vê que ela não era capaz de fazer aquilo que você imaginava. Assim também somos nós com o Eterno. E nós fazemos isso justamente por conta dessa percepção que nós temos que é natural. Então, conforme nós avançamos, nós temos todas essas sensações conosco, de estar percebendo o Eterno através desses momentos que acontecem na nossa vida. Como a gente viu anteriormente na aula de reencarnação, no caso de Minha, foi preciso o que tinha que acontecer com ele, o que aconteceu. Segundo a nossa perspectiva, ao ver uma criança caindo das costas de um ser humano, é algo horrível. E logo pensaríamos que Deus é esse para fazer algo assim. Mas algo estava consertado, ou sendo consertado, dentro da alma que é eterna. O corpo morreu. Mas a alma que é eterna estava sendo consertada dentro de um grau que existia dentro dela. Isso diz que, ao lidar com essas questões da Torá, a gente não pode lidar com elas sem a linguagem dos ramos.
sem entender profundamente o que é isso. E existe um porquê, pois tudo que existe nesse mundo aqui, pedras, animais, plantas, humanos, eles têm uma raiz espiritual. Deus, ele não botaria um grão, um pó ou um micróbio aqui nesse mundo, uma célula que não fosse extremamente importante para que esses mundos espirituais, essas raízes espirituais existissem aqui no nosso mundo, para que nós pudéssemos ter a missão de cumprir a elevação das nossas almas. Então, nós temos que colocar que o único caminho que nós temos que fazer de volta é voltar para o Criador com a alma consertada, com a alma elevada. Tudo aquilo que atrapalha a nossa alma de chegar ao Criador é exatamente o que nós encontramos na religião, que é o ocultamento do eterno. E tudo aquilo que você encontra dentro de todo ser humano é tudo o que atrapalha a nossa caminhada de volta para Shem. E continua. Nada, absolutamente nada foi criado por acaso. Tudo tem um porquê. Quando a gente fala também desses objetos, a gente está falando de todos os acontecimentos que existem na nossa vida, todos, excepcionalmente todos. Aqueles que você acha que é muito importante, aquele que você acha que não é tão importante, aqueles que são repetitivos, o trabalho onde você está, as pessoas que você estão lidando, as palavras que são faladas a cada dia, a importância do seu agir em cada local, tudo isso tinha que acontecer e acontece única mente para que você cumpra a sua missão nesse mundo. Tudo o que aconteceu ou vai acontecer com você vem só do Criador. Só tem um Criador. Tudo, como a gente viu, o bem e o mal vem do Criador. Eles vêm lá do alto, cada situação, essas palavras que eu estou falando agora, a aula que está sendo dada, tudo o que aconteceu já está vindo de Atzilut, assim como também aqueles que vão fazer qualquer coisa nesse mundo. Por mais banal que pareça, por mais fora do contexto que pareça, tudo isso é o Criador. Tudo o que vem vai vir só de uma fonte. Vamos ver aqui. Vem de Atzilut. Tá vendo? Tudo vai vir aqui do mundo de Atzilut, que é Ridá e Rayá. Aqui, no nível mais alto, começa-se a criação das ideias e elas vão, então, descer por todo o mundo. Como que isso acontece? Vamos imaginar aqui. Nós sabemos que existem ondas elétricas, eletromagnéticas, elétricas, e essas ondas elas são passadas para nós por percepção. Um exemplo, o Sol, ou uma estrela que brilha no céu, eles emanam para a gente esse tipo de onda. Aqui nós percebemos essa onda, quando chega a percepção da nossa visão, dos nossos corpos, etc. Com isso, nós percebemos esse tipo de luz. Assim é com o som, assim são com as cores, e tudo mais é assim. Tudo tem que ter um tipo de energia passando, para que nós possamos, através do nosso corpo, percebê-las. O que acontece exatamente é isso. O Eterno, ele se emana dos mundos superiores, vai descendo através de todos os mundos até que chega aqui a ideia na minha cabeça, a palavra que eu vou falar, e aí eu posso falar.
Se ele interrompe e para de criar, nenhum anjo, nenhum planeta, nada mais existiria. Por isso é que se fala dessa questão da vontade. Se o Eterno ele não cria vontade a cada momento, a cada segundo, nada chegaria até os nossos lábios. Por isso que é dito que tudo que tem aqui é para retificação e que não existe o pecado da forma que nós conhecemos, mas que todos estão passando por um ciclo dentro da sua vida para que essas pessoas possam se corrigir dentro daquilo que elas têm que corrigir. Pegamos aqui a história de Arã, de Minhá e de todos os outros personagens que tem dentro da Torá e que tinham que passar por aquelas situações. Eles não poderiam passar por aquelas situações se eles não tivessem no ambiente correto para que tudo que eles tinham que consertar não acontecessem. Eles tinham que passar exatamente por tudo aquilo que aconteceu para que, dentro dessa percepção do que o Eterno vai gerar dentro dele, e a gente vai entender isso um pouco mais abaixo, fosse consertado. Muito bem. Então, quando a gente vê que tudo vem do mundo de Atzilut, né, vem lá e a gente recebe aqui do mundo de Atzilut, que é essa mente enorme, um supercomputador que vai fazer com que todo o universo funcione, todos os anjos, todas as coisas, etc., então a gente sabe que é o Eterno que manda essa criação, que manda essa energia. Todas as energias é ele que manda. Por isso o Atzilut é o nosso Criador. Porque acima de Atzilut, Deus começa a criar esses mundos, ele começa a jogar para nós essas energias. E Atzilut, que é chamado no seu lugar, a palavra seu é chamada de Criador. Então, observe isso. O mundo de Atzilut é um cérebro, um grande computador universal. Dele saem todos os comandos e pensamentos. Todos. Vamos percebendo isso. Isso nos leva ao entendimento de que de esses 8 bilhões de seres humanos que estão aqui no nosso plano, eles são construídos a cada momento, a cada pensamento, pelo mundo de Atzilut, que recebe no grau mais alto essa luz do Eterno. Essa luz vai descer sobre todos os mundos, assim como a luz do Sol e a luz da Lua caem sobre nós, essa força espiritual divina também cai nos alimentando. Tudo o que nós vamos ter aqui, como nós falamos anteriormente, até um grão de areia, uma mini planta, qualquer objeto, qualquer ser no estado vegetal, mineral, animal, humano ou até angelical, vem desses mundos. Não tem nada, absolutamente nada fora do desejo do Eterno. Você não pode tomar uma atitude na sua vida se não for permitido. Não existe força contra ele, nem força que possa ser a favor dele. Ele é a força de todas as forças. E ele vai descendo de todos os mundos, ele desce até o nosso mundo, e aí, com isso, ele vai criar umas conexões rígidas, inflexíveis. E essas relações, essas conexões que são chamadas rígidas, inflexíveis, é porque elas não podem deixar de ser assim. Elas não podem mudar.
uma grama que vai crescer no ambiente correto, ela vai crescer porque essa força desce mandando ela crescer. Se ela estiver num ambiente incorreto, ela vai crescer de uma forma incorreta. Porque aquele ambiente que foi destinado para aquilo vai ser daquela forma. E por isso que tudo que acontece aqui, até mesmo a grama que vai nascer, tem o seu duplo espiritual. Ela só foi gerada porque primeiro ela foi gerada no mundo de Absolute. Isso mostra para gente que esse nosso mundo é uma consequência do mundo de Absolute. Tudo que nós vivemos e passamos aqui é essa consequência. Um cabalista, ele sente os dois mundos e entende tudo perfeitamente. Ele enxerga a raiz de onde tudo surge. Por isso, o seu desdobramento se dá aqui nesse mundo, que é o ramo. Por isso é que o cabalista ele sabe disso. E por isso ele não vive a reclamar de nada. A única coisa que o cabalista pede é que a alma dele se eleve e que ele possa cada vez se corrigir mais. É por isso que chamamos raiz o nome do seu ramo correspondente. Ou seja, se a grama existe aqui, a gente tem que encontrar a raiz dessa grama. Qual é o anjo que faz ela crescer? Quais são os anjos? A gente precisa do sol, precisa da terra, precisa das forças da natureza, e todas essas forças são alimentadas só por uma fonte. Com a linguagem dos ramos, os cabalistas agora usam isso para transferir as informações espirituais. Como a gente sabe que o corpo ele perece, então a pessoa que vive uma vida toda para ter dinheiro, ser rico, conseguir isso e aquilo que é muito natural, por incrível que pareça, ela não está vivendo para o mundo da alma. Ela vive, ela acorda, ela trabalha incessantemente somente por questões do corpo. Porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter aquilo, porque isso vai me trazer paz, porque isso vai me trazer felicidade. Nada disso vai trazer paz nem felicidade. Quando a pessoa morre, fica tudo aí. Fica tudo para trás. Mas a pessoa empenhou a vida dela toda naquilo que vai ficar para trás. Isso é chamado de desejo. Isso é chamado de pecado. Aí diz aqui, olha, o desejo ainda não tinha forma, ou seja, ele não tinha forma, ele não tinha ainda, ele era vazio. E aí havia trevas sobre o abismo. As trevas somos nós. E aí o eterno, que é a luz, ele separa as trevas da luz. A vontade de receber para si mesmo e a vontade de doar. Então, quando você se torna em doação, que você começa a entrar em igualdade com o eterno, o que acontece? Você começa a quebrar esse ego que existe dentro de você e você começa, então, a perceber um mundo diferente, que é o mundo da doação. Toda a humanidade vai se chegar a essa questão. Aqui somos nós, ó, nós ficamos pendurados entre os céus e a terra, aqueles que começam uma subida espiritual, entre o desejo de doar e o desejo de receber para si. A pessoa vai se analisando, e ela vai percebendo que tem muita coisa para consertar dentro dela. Chega uma hora que ela começa a ficar tão obscurecida que ela viu que ela viveu uma vida toda errada, com uma coisa chamada egoísmo. Então, ela viveu a vida toda usando o eterno e usando a Bíblia, a Torá, para receber benefícios como um mercador. Então, todo tempo ela está negociando com o eterno me dá isso, muda aquilo. Ela não percebe que, na verdade, esse contrário que está acontecendo com ela é o eterno atraindo ela para perto da Torá.
O que acontece com isso? Ela acaba, então, sendo muito egocêntrica. Olha lá, veja, a gente tem aqui uma pessoa egocêntrica. Ela olha para o espelho, ela acha que tudo tá, na verdade, ela que tem que ser, ela que tem que acontecer. Ela não está preocupada com o seu próximo, ela não está como o eterno, preocupado com a modificação da humanidade, o que vai ser, mas ela está preocupada em estar recebendo dinheiro, de estar recebendo valores, ser vista pela sociedade como uma pessoa importante, ganhar um cargo político, um bom trabalho, etc. Só que no final, a Cabala fala que tudo isso não vai trazer prazer nenhum para a pessoa. A pessoa ela achava que era isso. E com esse egoísmo, o que acontece? Ela tem uma tela. Essa tela, com o tempo, cada vez desse egoísmo vai ficando mais grossa, vai ganhando camadas, 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 e ela fica tão bloqueada que a pessoa é capaz, na verdade, incapaz de perceber o quão longe do eterno, que é a luz, que é a doação, ela está. E aí, nesse momento que ela começa a estudar a Torá, ela então percebe e a conhecer esses fatos, ela percebe que, na verdade, ela tem algo muito importante para fazer, que é cuidar da sua interioridade, cuidar do seu interior. Ou seja, ela precisa trabalhar, sim. Ela precisa agir a vida, precisa. Mas ela precisa pegar o tempo restante disso e voltar para o eterno. Ela tem que fazer um retorno para os céus. Ela vai ficar pendurada na corda, horas ela vai desejar para si mesma, horas ela vai receber para doar, mas ela tem que vencer até que ela chegue o máximo possível perto do Criador. E isso vai depender de muito estudo de Torá, de muito entendimento. Veja como que agora a Torá, através da linguagem das ramas, está mudando para vocês. Então, não é a criação de um mundo, não é a criação do mundo, está falando da construção da alma. E também fala que a construção dessa alma demoraria 7.000 anos, como a gente vai perceber estudando a Torá. Quer dizer, por mais que o homem tentasse consertar há algum tempo atrás, ou com a Torá e etc., ele não conseguiria consertar isso sem a vinda dos cabalistas, sem a vinda do Ari, Baal Hassulam, Rabashi. Eles não viriam, e também eles não vão consertar se eles não se apegarem à alma desses tzadikim. Tudo isso é muito importante. Eles também não sobem se eles não se apegam a um moré de Kabbalah. Eles não sobem, porque eles vão ficar na religião, eles vão ficar ali dentro. Por isso que tudo é muito importante. Por isso que na Kabbalah não vive se trocando de moré. Não vive, vou lá ver, vou estudar. Não é assim, é algo para a vida toda. Até que a pessoa realmente tenha força de evoluir, e etc. E todo mundo caminhando junto, um vínculo de amor fraternal, um grupo de amor, a gente avança e avança. E por isso que a palavra Bereshit fala, né? Bereshit, porque é da palavra bar, a primeira bar, fora. Quer dizer, nós estamos fora da criação, nós fomos lançados para fora do eterno. Na verdade, dentro da criação. E nosso papel, que nós temos que fazer agora, é voltar para ele.
livre,